O livro dos mortos mesopotâmico, Rituais para o Além. Imagine morrer e descobrir que a morte não é o fim, mas apenas o começo de uma longa e sombria jornada. Sua alma se desprende do corpo, o sangue esfria, o ar deixa seus pulmões, mas você ainda sente, ainda pensa, ainda teme. É então que começa a descida, uma caminhada por um mundo sombrio, seco e silencioso. Esse é o Kur, o submundo da antiga Mesopotâmia, um reino árido, cinzento e sem retorno. Não há fogo, não há julgamento, não há paraíso, apenas escuridão, um lugar onde os mortos vagam para sempre, como sombras famintas, esquecidas por todos. No centro desse deserto sombrio, governa uma deusa terrível, Ereshkigal, a rainha dos mortos. Ela reina sozinha, fria, implacável. Seu trono é feito de pedra, cercado por demônios alados, guardado por 7 portões que nenhum vivo jamais atravessou impunemente. Nem mesmo os deuses escapam de seu domínio. Quem entra, pertence a ela. Diante de um destino tão cruel, os povos da Mesopotâmia, sumérios, acádios, babilônios e assírios, buscaram uma forma de resistir. Criaram textos, rituais e fórmulas mágicas. Não um livro único, como o famoso Livro dos Mortos egípcio, mas uma coleção fragmentada de tabuletas de argila, hinos, lamentos e encantamentos que tinham um único propósito: ajudar a alma do morto a sobreviver no além. Esses textos são o que hoje chamamos de Livro dos Mortos, mesopotâmico. Eles instruíam os mortos sobre como atravessar os perigos do submundo, como se portar diante de Ereshkigal, como lidar com os demônios e espíritos traiçoeiros e, talvez o mais importante, como manter viva sua memória entre os vivos. Na crença mesopotâmica, morrer era apenas a primeira morte. A segunda, a mais terrível, era ser esquecido. Quando alguém morria, sua alma iniciava uma jornada difícil. Primeiro, precisava atravessar os 7 portões do submundo. Cada portão exigia um sacrifício. A alma deixava para trás suas roupas, joias, títulos, tudo o que a definia em vida. A cada passo, ela se despia da humanidade até chegar completamente vulnerável diante da deusa da morte. Ereshkigal era temida. Seus olhos eram abismos, sua presença esmagadora. Os textos alertavam: não olhes para a rainha, não fales, curva-te, entrega-te. O mínimo erro podia custar caro. Uma palavra fora do lugar, um gesto mal feito, e a alma seria condenada ao esquecimento eterno, vagando sem forma, sem nome, sem consolo. Mas os textos funerários ensinavam como agir, o que dizer, que feitiços recitar. Eles protegiam, eram manuais de sobrevivência, e mais que isso, eram pontes entre os vivos e os mortos. Nos funerais, os sacerdotes recitavam essas palavras sagradas. Objetos pessoais eram enterrados junto ao morto: amuletos, armas, alimentos, símbolos mágicos. Cerveja e pão eram oferecidos, porque se acreditava que no submundo a fome e a sede continuavam. A alma precisava ser alimentada com lembrança, porque na Mesopotâmia a morte definitiva não era a parada do coração, era o silêncio, a ausência de orações, a ausência de memória. Por isso os mortos suplicavam: fala meu nome, oferece pão e água, lembra-te de mim. Aqueles que eram esquecidos, cujos nomes não eram mais pronunciados, perdiam sua existência, evaporavam no vazio. Mas aqueles lembrados, mesmo nas trevas, conservavam sua essência, continuavam sendo. Os vivos tinham o dever de preservar a alma dos mortos, e os textos explicavam como: fazendo rituais periódicos, deixando oferendas nos túmulos, recitando nomes e histórias dos antepassados. Os mortos protegiam os vivos, e os vivos mantinham os mortos vivos através da memória. Além disso, os encantamentos ensinavam como lidar com os perigos do Kur.
Espíritos maliciosos podiam enganar o morto, demônios podiam atacá-lo, mas palavras mágicas, gestos rituais e invocações aos deuses ajudavam a alma a resistir. Entre os deuses que podiam ser invocados estava Shamash, o deus do sol e da justiça. Sua luz podia iluminar os caminhos sombrios do submundo. Havia também Nergal, deus da guerra e das doenças, que às vezes aparecia como senhor do mundo inferior, temido, mas também respeitado. E até mesmo Inanna, deusa da fertilidade e da guerra, irmã de Ereshkigal, podia ser chamada em situações extremas, embora com riscos. A história mais famosa entre elas é a descida de Inanna ao submundo. Em busca de poder, Inanna desce pelos 7 portões, perdendo seus adornos e sua autoridade. Lá, é confrontada por Ereshkigal, humilhada e morta. Apenas com a ajuda de outros deuses, ela consegue voltar à vida. Esse mito reforçava o alerta. Nem mesmo os deuses escapam da morte. Mas apesar de tudo isso, apesar do horror, da dor, da sede eterna, o povo da Mesopotâmia não desistia. Eles resistiam com palavras. Eles lutavam com rituais. Eles criaram esses textos como um grito contra o vazio, um lembrete de que, mesmo no fim, ainda havia algo a preservar. O nome, a memória, a dignidade. Muitos desses encantamentos foram encontrados em tabuletas de argila em cidades como Ur, Nippur, Assur e Babilônia. Hoje, milhares de anos depois, essas palavras ainda ecoam. São súplicas de almas que não queriam desaparecer. E talvez, ao lermos esses textos, ao contarmos essas histórias, nós mesmos estejamos cumprindo os rituais. Estamos lembrando, estamos mantendo vivos aqueles que a morte tentou apagar. Agora, vamos detalhar ainda mais para expandir. A jornada dos 7 portões. Cada portão do submundo tinha um guardião que exigia um sacrifício. A cada um, o espírito deveria abrir mão de algo vital para sua identidade. O primeiro portão removia suas roupas. O segundo, seus ornamentos, o terceiro, suas posses, e assim por diante, até perder o nome e o poder. Esse ritual de despojamento simbolizava a perda progressiva da vida e da identidade terrena, deixando o espírito vulnerável e dependente da misericórdia de Ereshkigal. Nos textos, há instruções claras sobre como cumprimentar os guardiões, palavras que deveriam ser pronunciadas para evitar punições, e como recusar ofertas enganosas de demônios que tentavam desviar o morto do caminho. A dualidade entre Inanna e Ereshkigal. A irmã de Ereshkigal, Inanna, representa a vida, a fertilidade, a guerra e a paixão. Sua descida ao submundo é um dos mitos mais ricos da Mesopotâmia, mostrando o confronto entre vida e morte. Ao perder seus símbolos de poder em cada portão, Inanna passa por uma morte simbólica, e sua prisão no submundo representa o inevitável ciclo da vida e da morte. Sua eventual libertação é uma promessa de renascimento e continuidade, um símbolo da esperança em meio à escuridão. Rituais funerários e ofertas. Os rituais funerários eram complexos e envolviam diversos elementos para garantir a passagem segura da alma. Além das tabuletas com feitiços e orações, os corpos eram enterrados com objetos pessoais e amuletos protetores. Era comum depositar alimentos, bebidas e até objetos que o morto pudesse precisar para enfrentar as dificuldades do submundo, como facas para se defender e recipientes para carregar água. Sacerdotes e familiares tinham um papel fundamental: manter os rituais, oferecer sacrifícios e recitar nomes para garantir que a alma não se perdesse no esquecimento. O papel da memória. Na cultura mesopotâmica, a verdadeira imortalidade estava na memória dos vivos. Não bastava sobreviver no submundo. Era necessário que os vivos se lembrassem do nome do morto, de sua história, de sua existência.
Por isso, a recitação do nome era tão importante, era uma forma de manter o vínculo entre os mundos. Essa ideia ressoa em várias culturas antigas, mas na Mesopotâmia tinha um significado especialmente forte, porque a ausência de memória era o fim absoluto. Deuses e forças protetoras. Além de Ereshkigal, que simbolizava o fim inevitável, outras divindades podiam ajudar ou julgar as almas. Shamash, o deus do sol e da justiça, era quem iluminava os caminhos sombrios, trazendo verdade e proteção. Nergal, deus da guerra e senhor do submundo, podia punir os maus, mas também proteger os justos. A invocação desses deuses nos textos funerários era fundamental para que a alma tivesse forças para resistir e alcançar uma existência mesmo que sombria, mas menos penosa. Descobertas arqueológicas e o legado. Escavações em sítios arqueológicos da Mesopotâmia revelaram tabuletas de argila com esses textos, mostrando a profunda preocupação desses povos com a morte e o além. Os estudiosos hoje compreendem que esses textos não eram apenas religiosos, mas também sociais. Refletiam a importância do ritual, da comunidade e da memória para a identidade. O Livro dos Mortos mesopotâmico revela uma visão da morte dura, mas realista. Não há ilusões de paraíso brilhante, mas há uma luta pela sobrevivência da alma, pela preservação da memória. E a lição que os antigos mesopotâmicos nos deixam é poderosa. Enquanto houver quem pronuncie seu nome, enquanto houver quem conte sua história, ninguém estará realmente morto. A morte física pode ser o fim do corpo, mas a memória mantém viva a alma para sempre.